Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Libertação pelo Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia de Valdo Pereira Franco. Hoje introduzindo o capítulo de número 8, denominado Sacrifício e Amor. Vamos dar início? Invariavelmente, quando se fala a respeito da sublime doação do Mestre ao seu rebanho, entregando-lhe a própria vida, assevera-lhe que foi-lhe um grande sacrifício, como se ele não tivesse conhecimento desde antes a respeito da necessidade de demonstrar a inefável grandeza do seu amor. É interessante isso, né? O sacrifício aqui visto, né, de uma forma mais superficial, que é como sendo algo muito pesado, né? Como sendo algo quase martirizante mesmo, né? Então, como uma alta carga ali de dor, né? E muitas vezes a gente vê, né, essa figura do Cristo na cruz, sendo crucificado, como esse grande sacrifício. E eu gosto quando Joana traz isso de que para ele não era dessa forma. E é interessante porque não tinha carga negativa como para nós tem, até por conta do nosso grau evolutivo, né? E eu acho que a gente pode, de uma forma assim, bem prática, perceber na nossa vida que se a gente souber crescer como ser humano um pouquinho, várias coisas que a gente muitas vezes não admitiria passar ou reagiria de formas muito diferentes em passando, agora um pouquinho já mais assim aprimorados, um pouquinho já mais lapidado nos nossos defeitos, a gente vai ver que a gente consegue e vai ver o quão bonito é a gente se manter fiel a nós mesmos, apesar das adversidades e das provações, e pensar, caramba, eu consegui passar por isso, consigo passar por coisas ainda mais desafiadoras. Então, veja, o nosso grau evolutivo sendo muito pequeno mesmo, como sendo o início da caminhada. Então, imagina, né, um Jesus ali já muito mais adiantado do que nós. Então, essa visão de sacrifício que muitas vezes a gente tem como algo assim extremamente penoso, não era a forma como ele via, mas era a forma dele exemplificar a própria vida. E isso também é muito belo, né? Não só Jesus, mas outras grandes almas que passaram pelo orbe, elas se preocuparam em dar o exemplo de viver aquilo que elas pregavam. E isso é o que continua repercutindo a história delas ao longo dos milênios, né? Não foi o que deixaram escrito, foram o que viveram, essa coerência profunda, né, entre aquilo que eu digo e aquilo que de fato é o reflexo disso na minha vida, né? O conceito de sacrifício, então elevado à demonstração de afeto, não se ajusta à realidade, porquanto ele marchou para um matadouro absolutamente seguro, consciente e confiante da necessidade de fazê-lo, a fim de que dessa forma pudesse despertar os seus afeiçoados para o significado da sua entrega total. Então, na nossa visão, né, assim, ainda é infantil de nível evolutivo que a gente ainda tem, né, de sermos ainda pequenos mesmo. Para a gente é como se fosse algo extremamente doloroso. E para ele era, inclusive, como se diz aqui, né? Ele sabia, né? Como se ele não tivesse conhecimento desde antes. Então a gente vai vendo nas próprias escrituras, em vários apóstolos, né, comentando ali os livros sagrados, falando desse conhecimento prévio de Jesus acerca da traição de Judas e dessa, como diz Joana aqui de forma muito bela, dessa completa segurança, confiança, consciência, mesmo diante do cenário assim, mais devastador, fazendo o quê? Exemplificando aquilo que ele sempre pregou, né? E mais, tem uma mensagem de Emmanuel belíssima do Pão Nosso que chama Separação, e ela comenta uma parte, se não me engano, de João, um versículo de João, que Jesus, ele na última ceia, fala com os discípulos assim: a vós convém que eu vá. Então, naquele momento, ele não só mostra que ele sabia o que aconteceria com ele, qual seria o seu desfecho, como uma utilidade da sua partida daquela forma. Então, essa mensagem ela é belíssima, separação, depois se vocês quiserem dar uma olhada melhor. E mostra isso, que havia assim uma necessidade coletiva dessa experiência, né? De que aquilo muitas vezes, inclusive, faria com que os discípulos caminhassem pelas suas próprias pernas, porque você imagina ter sempre a acolhida de Jesus ali. A gente percebe muito isso, quanto muitas vezes a gente
coloca o outro como uma bengala, né? Vê o outro fazendo, criando, se transformando, vê o outro evoluindo, e muitas vezes a gente vai estacionando ali, né? Achando que permanece ao lado dele, mas muito distante, porque as nossas obras não estão condizendo. Então, muitas vezes, a partida de um ente muito querido é sim muito importante para nós, para o nosso próprio crescimento, né, para o nosso próprio enraizamento na vida, para que a gente contribua com a nossa parcela, né? Então é muito interessante ver isso, né? Às vezes filhos muito inseguros, às vezes com a partida dos pais, às vezes até de forma prematura, faz com que aquela criança crie asas, né? Meio que seja obrigada quase a criar asas, mas um movimento muito bonito da vida de que você consegue também. Então, a perceber que ele via, assim, uma utilidade na partida dele dessa forma. E é interessante, porque no mundo dual que a gente vive, a lição vai falar um pouco sobre isso, é, muitas vezes é perdendo que a gente entende a utilidade e a grandeza daquilo que a gente tinha e muitas vezes não soube ver, não soube dar valor. Então, o mundo é muito sobre isso, né? Às vezes a gente está ali confortável, né? E muitas vezes sem perceber mesmo o valor do outro, até, né, que por conta de alguma partida, por conta de alguma perda, por conta de alguma morte, a gente vai perceber, caramba, aquilo tinha muito valor, sim, né? Então é belo ver como a vida tem esses mecanismos, mesmo nos momentos assim mais desafiadores, né? Mesmo o Jesus ali na cruz tinha não só um papel de exemplificação dele, desse dever, desse amor, dessa entrega total, né? Como também para a coletividade, né? Como também para o seu círculo ali mais próximo, né? Depois disso, Pedro se tornou, né, quem foi, e muitas vezes, se Jesus tivesse permanecido ali pertinho, isso não teria acontecido. Então, é ver que tudo tem seu propósito, né? Estivera com todos em momentos felizes, oferecendo-lhes bênçãos de saúde e de conhecimento, de esperança e de paz, informando, entretanto, que a existência física não é definitiva e que todos deveriam preparar-se para o enfrentamento com as vicissitudes e os naturais sofrimentos. E isso também é belo, a nossa vida é dual, né? Como a gente comentou ali atrás. Então, haveremos sim de passar por fases mais tranquilas, mais agradáveis, mais confortáveis, mas também passaremos, e claro, de acordo com nosso grau evolutivo, também passaremos pelos desafios condizentes com aquilo que a gente consegue suportar. Então, a ver, né, para Jesus foi uma tamanha prova que aos nossos olhos parece sim um extremo sacrifício, né? E que muitas vezes, se fosse conosco, né, com quase certeza a gente não teria o mesmo aproveitamento. Mas a ver, né, há momentos sim mais confortáveis, mas ele também veio nos mostrar momentos desafiadores, há momentos em que a dor vai nos encontrar. E qual deve ser a nossa conduta quando a dor e esses ciclos mais desafiadores nos encontram, né? Essa fidelidade a si mesmo, ao dever, né, ao amor, sobretudo, né? Restituía-lhes a saúde, mas não impedia que viessem a morrer, proporcionava-lhes júbilos, porém não evitava que fossem visitados pela tristeza que decorre do processo de evolução ante os dissabores e as lições morais de crescimento íntimo. Então, mesmo ele, que fez imensas curas, né, que fez ali o que se diz ainda popularmente como milagre, que fez tantos milagres, ainda assim ele não, né, como se diz ali, restituir a saúde, mas não impediu que viessem a morrer. Mesmo Lázaro, né, que ressuscitou ali, depois viria a morrer novamente, né? Também é como ele diz ali, né? Ajudava-os, mas entendia que existia esse papel importante da tristeza que nos despertaria, né? Então, não arrancava a tristeza das pessoas, né? Ajudava naquilo que fosse necessário, mas sabia também da necessidade dessa tristeza que nos redireciona, que nos move, né? Que nos ensina, que nos educa. Que belo, né? Concedi-lhes a paz, entretanto, não se permitir impossibilitar a luta de cada qual, que deve ser travado, a fim de autoconhecer-se e de encontrar o rumo da iluminação. Então, olha que belo, né? Eu te concedo a paz, e várias vezes ele diz isso, eu te concedo a paz, mas eu não resolvo completamente os seus problemas. Olha que belo, né? E olha que sabedoria é, eu não te deixo desamparado, mas eu não faço tudo. Então, esse discernimento, né, que dentre as
múltiplas atitudes que ele poderia tomar, era sábio o suficiente para decidir. Com essa pessoa eu posso ir até aqui, a minha ajuda vai ser proveitosa até aqui, depois não. Depois, mesmo que aos olhos do mundo pareça uma ajuda, na verdade eu posso estar desajudando essa pessoa e evitando que ela passe por circunstâncias de que ela necessita para crescer. Então, imagine se a gente tivesse esse discernimento belíssimo de saber como se comportar, o que falar e o que fazer em relação a cada pessoa, né? De falar, olha, isso daqui eu posso te ajudar, isso daqui é útil a você, já isso daqui não, né? Mesmo que aparentemente te facilite a vida, muitas vezes isso daqui vai fazer com que você caia ou não progrida como deveria. E olha que bela, ele faz isso mesmo, ele tem esse discernimento, né? Sabe o que era? Mimetizava-os com a sua ternura, todavia era necessário que se esforçassem para preservá-los, então dava alento. Mas sabia também que haveria de ser feito um esforço da pessoa para que depois, né, todo esse amor permanecesse com ela. Concedia, mas depois, olha, pelas vossas obras vos conhecereis, né? Ó, continua fazendo isso à parte para que você continue a sentir isso. Não posso te garantir que você vai sentir assim para o resto da sua vida. Você tem que se esforçar para isso. Abriu-lhes os olhos para a alma, para o discernimento e para a razão, concitando-os ao trabalho e à solidariedade, vivendo a serviço do Pai, sem jamais queixar-se ou exigir-se o que quer que fosse. Isso também é de uma beleza assim grandiosa, é isso que a gente chama dessa retação, né? Eu faço porque é isso que me cabe como ser humano, é, eu contribuo e eu sirvo para essas pessoas porque é isso que me corresponde também como ser humano. Então, eu não faço exigências, eu não reclamo em relação às pessoas sobre aquilo que eu dei, sobre aquilo que eu concedi, sobre aquilo que eu, né, permiti. Não, né? Por que que faço? Porque a mim cabe fazer, cabe servir, cabe cumprir, cabe, fazer a minha parcela ali no todo, né? Sem exigências, né? Tornava-se, portanto, indispensável demonstrar-lhe a grandeza desse amor, oferecendo a existência em holocausto, no rumo da vida eterna, última e vigorosa maneira de fazê-los crer. Então, como é que ele transformou de fato as vidas, né? Mesmo Pedro ali, que o negou algumas vezes, né? E depois, em vendo o seu exemplo, em vendo que no momento assim mais culminante, né, de prova da sua jornada naquela existência, tamanha foi a sua fidelidade, tamanho foi o seu amor, que é isso, né? Nos impacta de uma forma tão profunda que mesmo após as negações, ele volta, se reconstrói, né? E ajuda tantas e tantas pessoas, né? Não foi, portanto, um sacrifício no sentido do esforço de imolação entre desespero e luta renhida. Sacrifício ser-lhe-ia deixar ao próprio destino aqueles que o pai lhe confiara para pastorear, conduzindo-os pelo rumo certo do dever e da conquista de si mesmo. Olha que interessante isso também, né? Então, algo assim, um sofrimento grande para ele, nesse sentido assim mais comum desse sacrifício, essa dor imensa para ele. Para Jesus não foi fazer o que ele fez, né? Seria, inclusive, se ele não vivesse tudo aquilo. Olha só que interessante que ela fala, né? Sacrifício seria, nessa visão de desespero ou de sofrimento para ele, seria deixar ao próprio destino aqueles a que o pai lhe confiara. Então, se ele não desse aquele exemplo, pelo contrário, é isso que seria para ele um sacrifício no sentido dessa dor profunda, grande, né? E não, para ele foi: estou cumprindo o meu papel, o meu dever e vou até a última das circunstâncias, né? Me mantendo fiel a tudo isso, vivendo aquilo que eu preguei uma vida inteira. Seria também sacrifício se por acaso se houvesse eximido da oferenda máxima de que se tem notícia, para que cada qual pudesse aprender através do sofrimento que somente no dever se encontra a razão essencial da existência humana. A cruz, que sempre foi um símbolo de humilhação e desgraça, de punição e corrigenda, com Jesus tornou-se asas de libertação, facultando o voo no rumo do infinito. Em razão disso, ele doou a sua vida para que todos a tivéssemos em abundância, lutando pessoalmente cada qual por adquiri-la. Então, ele foi esse modelo, ele foi esse guia. Ele falou: olha, é, posso passar por isso,
mantenho-me fiel em todas as circunstâncias, sob todas as condições, sobre todas as pressões, sobre tudo que vier a acontecer. Eu vou me manter fiel àquilo a que eu me dediquei a vida inteira, né? E mostrando para nós isso, esse é o caminho da exemplificação e cabe a cada qual de nós trilhá-la no nosso próprio modo, né? A gente não vai morrer muito provavelmente crucificado, mas sim, passaremos por vários desafios, por várias provas condizentes com o nosso tamanho, com a nossa idade espiritual, né? E todas no sentido de que a gente dá conta, a gente consegue passar por isso, a gente pode ter uma vida assim em abundância, mesmo diante dessa dualidade, das fases mais tranquilas, mas também das fases mais difíceis, né? E ele vem inaugurar agora uma parte, porque o nome do capítulo é Sacrifício e Amor. Agora ele vem numa segunda parte falar um pouco sobre esse amor. Porque na verdade é isso, né? Essa primeira tônica da lição mostra exatamente isso. A crucificação não foi para ele um sacrifício no sentido de algo desesperador, de uma dor gigantesca e profunda, né? Mas foi um ato de amor, de quem muito ama e por muito amar, normal que faça algumas renúncias, normal que viva condizente com isso. Ela vai falar um pouco sobre que amor seria esse, né? Quando se ama, nada constitui esforço, sofrimento, sacrifício. O amor é tão rico de carinho e de bênçãos que se multiplica à medida que se oferece, jamais diminuindo de intensidade, quanto mais se distribui novamente, né, colocando um pouco na prática, porque são ideias assim para nós ainda muito abstratas, porque o nosso nível de entrega, de amor, de abnegação, né, ele ainda não é do tamanho de Jesus, não é. Mas nós, fazendo ensaios e treinos, né, sendo imperfeitos como somos, nós temos essa capacidade de treinar, né, de dar a nossa batalha e de ir dulcificando todos esses sentimentos, de ir aprimorando tudo isso dentro de nós, né? E para que não fique tão abstrato, na teoria a gente pode ver isso também, né? Em observando ali os anos que se passaram, a forma como a gente se relacionava, a forma como a gente amava as pessoas. Hoje, se a gente soube crescer mesmo, em moralidade, né? E sublimando um pouco esses sentimentos, a gente vai ver, olha, eu já amo com mais qualidade. Eu já tenho lampejos de incondicionalidade, eu já vivo momentos em que o meu amor já é mais amadurecido, né? E que muitas vezes, em épocas aí anteriores, a gente jamais imaginaria ser capaz de sentir algo parecido. Mas sim, ainda estamos muito longe desse amor que Joana vem falar, assim como sendo incondicional, né? Ela, inclusive, fala isso. Invariavelmente, as criaturas consideram-no uma operação de reciprocidade, mediante a qual a permuta dos sentimentos faz estímulo para o seu prosseguimento. Então, olha o que ela fala, né? Em geral, o comum na sociedade é que a gente busque reciprocidade, ou seja, eu faço, mas o outro me devolve, e por me devolver, isso me dá ânimo, me dá força, me dá vontade para fazer novamente, assim vai esse ciclo meio retributivo. Eu faço, mas ganho também. Né? Como se diz assim, esse ganha-ganha, né? Aí ela continua falando, de alguma forma, porém, essa expressão de amor, ela não deixa de ser o início do processo que levará à sublimação do querer e do doar. Ou seja, faz parte, né? Nesse momento em que a gente vive, a reciprocidade ainda é importante, mas ela é um caminho, ela é o início, ela não é o fim. Né? Mais amadurecidos, mais esclarecidos, mais capazes de nos doar mesmo, de viver um amor mais profundo, cada vez menos a gente vai necessitar dessa reciprocidade. Inclusive porque a gente vai passar, assim, por muitas provas em que não seremos compreendidos, sequer seremos valorizados, muitas vezes, inclusive, seremos rejeitados, enxotados de alguma forma, né? Mas ainda assim a gente pode manter esse amor, né? Mas sim, no ponto evolutivo em que a gente está, a reciprocidade ainda é um processo, né? Saindo do instinto, que é todo posse, matriz do egoísmo perturbador, aformoseia-se com a experiência afetiva, gigantando-se, tornando-se maior na proporção da abnegação e do devotamento a que se faz portador. Abnegação é nesse sentido de eu negar a mim. E negar a mim é o quê? Muitas vezes a gente vive voltado para esse
para mim é o melhor, o maior, né? Para mim em primeiro lugar. Então, a gente vive muito em si mesmado, ou seja, muito voltado para nós mesmos, né? Nesse egoísmo. E aí a gente vai vendo que a nossa capacidade de muitas vezes renunciar às nossas necessidades, né, ou ao nosso egoísmo para servir a algo maior do que nós e mais bonito, a gente vai vendo, olha, eu estou me aprimorando nesse sentido, estou sendo mais capaz de criar renúncias, quando há um tempo atrás, se eu fosse observar, não seria assim que eu encararia essa situação, que eu vivenciaria, mas sim, ainda temos muito chão a percorrer, né? O amor nunca se exulta nem reclama, porque é fonte da compreensão, nada obstante também da educação das emoções, do comportamento e da vida. Lembrou muito eh, aquela epístola paulina, né, sobre o amor. Joana meio que faz um texto muito parecido, né? E é interessante aqui também que ela fala assim, ó, nada obstante, né, o amor que nunca se exulta, o amor real, que nunca se exulta, né, que não quer ser superior, que não reclama considerações, esse é o amor real. Mas também é o amor o quê? A gente ir educando as nossas emoções, os nossos comportamentos, que é isso que a gente fala, né? A gente ainda vive um período em que a gente vai precisar aprimorar muito aquilo que a gente considera que é amor, né? Porque se a gente for destrinchar, né? Olhar de verdade para a forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? A forma como a gente as vê, a gente ainda vai ver muito egoísmo, a gente ainda vai ver muita posse, né? A gente ainda vai ver que a gente precisa muito fazer isso que ela fala aqui, né? Dessa educação das emoções, do nosso comportamento, da forma de ver a vida, da forma de encarar o que que é de fato o amor. A gente está muito no início da caminhada, né? O mestre sempre ensinava, e o clímax dessas lições foi a sua crucificação, mediante a qual, em forma de tragédia, atrairia todos a ele. E é bonito, porque assim como Sócrates, né, que bebeu ali esse culto, o veneno, que morreu fiel aos seus ideais também, e que vê hoje as suas ideias, né, e a sua forma de viver, sobretudo, o seu exemplo, se prolongaram ao longo dos milênios, Jesus também foi isso, a ver, que é alguém que muito ama, porque isso, como se diz Joana, isso não é um sacrifício, isso é uma prova de um amor amadurecido, um amor puro na sua essência, que a gente ainda não é capaz de vivenciar e que para nós parece assim um sacrifício tremendo, né? Eu fico pensando assim, para a gente também é ainda muito arrebatador olhar a vida de um Chico Xavier, as renúncias, a forma como viveu, né, as provas pelas quais passou. Você olha para aquilo e fala, nossa, que vida duríssima, que gigantescos sacrifícios. Mas para aquela pessoa que já estava um pouco mais acostumada, não é que não era difícil, mas não tinha o peso que a gente dá porque ainda somos pequenos mesmo, né? E porque o nosso amor ainda não é desse tamanho, um dia será, ainda não. O ser humano, infelizmente, ainda necessita do espetáculo ou da terapia de choque, de modo a despertar do letargo a que se entrega. Foi o que a gente comentou um pouco ali, quando falou da separação. Muitas vezes, as experiências, e por que que a gente fala dessa necessidade, muitas vezes, de vivenciar momentos mais dolorosos, né? Porque são nas perdas, são nas separações que a gente vai, de fato, às vezes, descobrindo valores que antes a gente não era capaz de perceber, né? Às vezes, quando a gente perde várias coisas, a gente vai descobrir que a nossa vida era ótima, né? E que não tinha muito a reclamar, né? A gente vai perder pessoas pelo caminho e vai falar, gente, por que que eu reclamava tanto, sendo que tinha tanta coisa boa, né? Então, veja, a sociedade em geral ainda precisa dessa terapia do choque, que é o quê? Olha, eu vou afastar, né? Como diz ali Jesus, a vós convém que eu vá. Ou seja, é por vocês também que eu estou indo embora. E é, a benefício de vocês, porque se eu ficasse, vocês estariam mal acostumados, vocês não fariam a parte que lhes cabe, vocês ficariam ainda muito vinculados a mim, quando na verdade o que vocês tinham que fazer era sair pelo mundo, criar sua própria jornada, sua própria trajetória, fazer suas superações, né? Fazer com que a sua vida seja a prova, né, de uma vida realmente fiel a si mesmo, né? Isso ocorre em todos os campos do relacionamento social. Quando os fatos transcorrem natural e sem comoção, não se tornam de aceitação imediata, pacífica e penetrante. No entanto, quando produzem impacto, sensação peculiar, despertam interesse, discussão e aceitação na maioria das vezes. Então, veja.
De novo, a gente comentando o livro Libertação pelo Amor, a gente percebe que grande parte daquilo que a gente vivencia, que as pessoas próximas a nós vivenciam, não seria necessário se a gente soubesse aprender pelo amor, se a gente não precisasse dessas terapias de choque, porque há sim, né, a morte, as perdas naturais, mas há aquilo que é causado pela nossa própria inconveniência, pelas nossas atitudes, né, pelo nosso modo de pensar, por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente faz o impulso, né, e depois se arrepende. Ou seja, a gente observa pessoas muito próximas e fala: caramba, se pensasse um pouquinho mais, talvez não tivesse feito isso, e agora está muitas vezes sofrendo as consequências disso tudo, é, talvez sem precisar, quer dizer, precisa, mas poderia ser aprendido de outro modo, é mostrar para nós que é isso. Né? Também somos nós muito imperfeitos e também somos nós que muitas vezes ainda precisamos dessas terapias de choque. Precisava ser assim? Não, a gente poderia aprender de modos mais amenos. Então, que seja um convite também para que a gente observe quem nós somos, como é que a gente tem aprendido, como é que a vida nos ensina, se é através dessas terapias de choque, ou se a gente já tem aprendido por consciência, né? Se a gente já tem aprendido pelo amor, se aprimorando interiormente, crescendo internamente, né? Eis porque, embora seja o amor a fonte inexaurível de enriquecimento, o progresso do ser como indivíduo e da sociedade como organismo coletivo tem sido mediante a dor, especialmente estabelecida pelos testemunhos que são considerados sacrifícios do prazer e do gozo imediato. Né? Dessa forma, a ideia vigente é de que a suprema doação do mestre seria também um sacrifício em favor dos seus afeiçoados, quando, diferindo do convencional, o seu exemplo de enriquecimento é um convite à reflexão. Se ele, que não tinha culpa, foi conduzido ao máximo de entrega, é natural que as criaturas, categorizadas pelas cargas emocionais de desequilíbrio e de dívidas morais, não se possam considerar exceção, eximindo-se ao padecimento purificador. Isso também é interessante, né? Jesus, tamanha sua estirpe mesmo espiritual, seu grau evolutivo, ele não necessitava dessa prova. Foi muito mais uma prova de fidelidade, de amor à humanidade como um todo, a todos nós, do que necessariamente uma prova ou uma expiação pelo qual ele deveria passar. Mas é o que Joana diz aqui, a nós que somos, sim, né, baseados nessa teoria da reencarnação, de que a gente não está aqui pela primeira vez, de que a gente tem, sim, um passado de acertos, mas também de desacertos, de dívidas a serem quitadas com a coletividade, com as pessoas em geral, a ver que a nossa vida também, muitas vezes a gente não vai morrer na cruz, mas haveremos de passar por dores. A dor também há de nos encontrar para refazer esses caminhos, né? Se foi, se essa foi muitas vezes a trilha, né, de Jesus, aos nossos modos, a gente também não vai escapar das provas que a gente precisa para se aprimorar, né? Mas que sim, a gente pode suavizar isso aprendendo por consciência, não necessariamente pela dor, né, mas aprendendo pelo amor. Né? Nele temos a oferenda de ternura e de alegria, embora as excruciantes aflições que padeceu, confirmando a sua procedência de enviado de Deus, o Messias, que as tormentosas condições israelitas negavam a aceitar. Na sua desenfreada alucinação pelo poder e dominação pelo orgulho, mediante a qual a raça eleita governaria o mundo dos gentios, era muito difícil aceitar aquele rei especial, sem trono, nem exército homicida, sem áulicos com trombetas, nem embaixadores soberbos procedendo. A gente falou muito isso na lição anterior, de que, né, para o povo judeu, ele esperava algo transformador, um rei a governar a terra, né, que seria então esse enviado de Deus. E Jesus foi pelo contrário, né, nasceu em uma família humilde, continuou de uma forma muito humilde, exemplificando a sua vida, suas lições, né, de uma forma muito simples, vivenciando tudo isso, né, e que muitas vezes não foi plenamente entendido na sua época. E a gente acha isso meio absurdo, né? Mas a gente fala assim, olha, estamos em 2026 e muitas vezes essas ideias que ele traz ainda são desconfortáveis para nós, de algum modo ainda mexem conosco, como a mostrar que mesmo passado milênios, essa mensagem
completamente eterna e atemporal, ou seja, atual, super atual, ainda é difícil de ser digerida por nós em alguns pontos, a ver que o nosso nível evolutivo realmente ainda, ainda estamos no caminho, como se diz, né? Como seu reino não era deste mundo, os ministros e os servidores não se apresentavam visíveis, senão à semelhança de João Batista, o precursor, ou dos profetas que vieram bem antes e que foram uns ridicularizados, outros perseguidos, outros mortos. Veja, a mensagem que todos esses precursores trouxeram também, ela era muito à frente do seu tempo. É isso que a gente está falando, né? Mesmo hoje, a mensagem trazida por Jesus ainda não é o que a grande coletividade vive. E mesmo para nós, né, que soubemos crescer um pouquinho, há coisas desconcertantes, há conceitos e vivências que muitas vezes a gente não entende em plenitude mais, não entende, entende muito pouco, né, dessa vivência mesmo, porque ainda não é do nosso tamanho evolutivo. Né? Porque a gente vai ver que os valores que ele traz estão ainda mesmo hoje muito à frente, né, do que a gente vive enquanto sociedade, enquanto individualidade também, né? Esforça-te por tua vez para entender a doação da vida como a entrega amorosa que ele que gerou, isso é belo, né? Colocando ele na prática, a gente percebe que mesmo em dias muito desafiadores, quando a gente sai de si para encontrar a dor do outro, mesmo nos doendo muito, a nossa dor, ela se não cessa, se não acaba, ela diminui muito. Porque é isso, em contato com a dor do outro, a gente se humaniza mais, compreende mais as pessoas, sabe? Quando a gente sai de si, quando a gente serve, né? Quando a gente se propõe a ajudar, o quanto de energia também não nos é reestabelecida, né? Então é assim, ah, eu tenho pouco e vou dar tudo. Não. Quando a gente se propõe a entrar nesse movimento de fluir com a vida, de se doar, de servir para os outros, a gente, no primeiro momento, a gente já é completamente reabastecido da nossa energia. Se a gente faz isso com a melhor das intenções, gente, sem sombra de dúvida, é um amor gigantesco, né, que se infiltra em todos os poros da nossa vida. E aí, então, a gente pode ser capaz de doar isso, sabe? Aprende a renunciar aos pequenos apegos, crescendo na direção da superação dos tormentosos desejos, aqueles de grande porte, em homenagem à tua autoiluminação e à tua ascensão. Isso é bonito, né? Como a gente fala, todas essas virtudes, o amor, a abnegação, né? Elas são treináveis e a gente precisa treinar, pequenos que nós somos, nos pequenos desafios, para que mais capacitados, para que mais fortalecidos, logo mais a gente possa passar em provas maiores mesmo, de desafios, muitas vezes tremendos, né? Mas agora são os pequenos desafios que a gente vence os pequenos apegos, que a gente vence os pequenos obstáculos, que a gente vai treinando no pequeno, no dia a dia, com constância, com perseverança, que a gente vai vendo, né? Só observar um pouco para trás, uns anos atrás, como é que a gente reagia, como é que a gente era, como é que a gente fazia, e a gente vai ver, sim, tivemos mudanças, talvez a gente não esteja, né? Como a gente gostaria, mas sim, né? Tivemos melhores, sim. É sempre necessário morrer a fim de viver uma vida em plenitude. Várias tradições falam essa frase de diferentes formas, sabe? É preciso que a gente deixe esse velho eu, para que a gente renasça em vida. A gente não vai precisar morrer como Jesus que morreu ali na cruz, sabe? Mas morrer para os valores antigos, para os apegos, para a forma de ver a vida, para a compreensão profunda do que é conviver, sabe, com as pessoas, conviver no mundo, da nossa contribuição. A gente precisa morrer para esse velho eu e renascer em novos eus, sabe? Tem como exemplo Jesus em todas as situações e se ama tudo quanto ofereças, não constitua sacrifício nem sofrimento, antes mensagem de alegria e de paz. Porque é isso, para ele fazer o que fez, não foi um sacrifício no sentido de uma dor muito profunda, né? Foi, olha, é isso que eu tenho para dar, é isso que eu sou, e portanto é isso que eu vou contribuir, é com esse exemplo, é desta forma que eu vou contribuir. E que todas as vezes que a gente se propõe a sair de nós, né, a fazer a nossa parte, a dar a nossa contribuição, que a gente faça isso dessa mesma forma, né? Amando profundamente cada vez mais, né? Amando da melhor forma, da forma mais saudável que a gente consegue.
porque também são nesses pequenos treinos que a gente vai se aprimorando, inclusive sobre o que é o amor, sobre o que é se relacionar, sobre o que é ter laços profundos com as pessoas com as quais a gente fala que ama, né? Mas muitas vezes ama ainda de uma forma muito embrutecida, muito primária, muito apegada, muito possessiva, e que a gente possa ir ao longo do tempo, né, trabalhando tudo isso, porque é possível e é belo para nós e para os outros também, né? Então, muito obrigada pela escuta de hoje, espero que tenha feito sentido e até semana que vem, se Deus nos permitir. Até logo, gente.